Nesse segundo vídeo, nós vamos falar sobre a morfologia interna dos rins. Então, quando a gente fala da morfologia interna, vamos começar de onde a gente parou no vídeo anterior, falando então do seio renal, onde nós vemos a saída de veias, a entrada de artérias, a saída da pelve renal. Pelve renal é essa estrutura aqui, que se forma a partir da junção desses dutos que nós vamos chamar de cálices, a gente já vai falar deles. E nós vamos ver que todo o espaço onde não tem os cálices ou a pelve renal, onde não tem veias, onde não tem artérias, vai ser recoberto, vai ser preenchido por tecido adiposo. Então, o seio renal nada mais é do que uma cavidade interna que se comunica com o hilo e por onde se distribuem essas estruturas vasculares e tubulares. É muito importante que a gente tenha esse entendimento, porque quando a gente vê uma única artéria renal, a gente tem que entender que chegando nessa região aqui, ela se divide e se distribui para as várias regiões do nosso rim. Mesma coisa da veia renal, que vai ser formada a partir de várias tributárias que vêm de cada uma das regiões do nosso rim e assim por diante. Bom, quais são as regiões do rim? De uma forma geral, nós vamos falar que existe um córtex, que é uma região mais cortical ou mais superficial no rim, uma medula renal, que é uma porção mais interna do rim, e a pelve renal, que é essa região tubular dentro do seio renal. Então, de uma forma simplificada, nós podemos dizer que o córtex é essa região que tem aproximadamente 1 centímetro de espessura, isso vai depender muito do tamanho do rim e das condições clínicas desse indivíduo. A pirâmide, chamada de pirâmide renal, ou isso a gente vai ver muito na histologia ou na fisiologia, sendo chamada de pirâmide de Malpighi. Lembrando, nomes não são mais usados em anatomia, então a gente só chama de pirâmides, e provavelmente na fisiologia ou na histologia vocês vão ouvir falar de pirâmide de Malpighi. Ela tem um formato triangular, né? Claro, ao corte, mas a gente tem que imaginar que essa estrutura é tridimensional, e nós vamos ver várias dessas pirâmides em várias posições, acompanhando então o córtex e a medula como um todo. Essas pirâmides, então, formam a medula renal. Existem as papilas renais, que nada mais são do que a ponta dessa pirâmide, o ápice dessa pirâmide, sempre se voltando para o seio renal. Então, a base da pirâmide está sempre voltada para o córtex, a base da pirâmide voltada para o córtex, a base da pirâmide voltada para o córtex, e as papilas renais são o ápice da pirâmide voltada sempre em direção ao seio renal. Além disso, entre uma pirâmide e outra, nós vamos encontrar uma uma projeção do córtex. Então, é o mesmo tecido que está aqui, vai ser encontrado aqui entre uma pirâmide e outra, que vai ser chamado de coluna. Então, essa estrutura, a coluna, ela é do córtex, mas ela também, em termos tridimensionais, ela acaba sendo vista também como medula por estar junto das pirâmides renais. E o que nós vamos ver mais internamente dentro do seio renal, então, é a presença de cálices. E o que acontece? O que eu quero chamar a atenção aqui? A papila renal, que é esse ápice aqui da pirâmide, é o ponto, a gente vai ver daqui a pouco, é o ponto onde a urina sai, onde a urina produzida é excretada. E quem é que colhe ou coleta essa urina? Os cálices coletores. Então, esses cálices vão ser chamados de cálices menores. Vários cálices menores se juntam para formar um cálice maior. É o que a gente vê aqui. Um cálice menor, onde se encaixa uma papila renal. Outro cálice menor, onde se encaixa outra papila renal. Então, se a gente olhar ainda nessa sequência, eu vejo aqui vários cálices menores, um rim normalmente tem de 8, um rim humano, né?
Normalmente tem de 8 a 12 cálices menores. Esses cálices se encontram para formar cálices maiores. Aí nós vamos encontrar de 2 a 3 cálices maiores e eles se unem para formar quem? A pelve renal. A pelve renal, ao sair pelo hilo renal, se estreita e se projeta em direção inferior, diferente do que a gente vai ver da artéria e da veia renal que transitam em forma horizontal. Ele vai se projetar inferiormente porque agora ele vai direcionar a urina que está dentro da pelve, agora que está dentro do ureter, que saiu da pelve e foi para o ureter, até a bexiga. Então, isso é um ponto sempre que gera muita confusão e eu gosto de trazer um pouco mais detalhado. Quando a gente fala do córtex renal, então lembrando, é a camada mais externa do rim, e é interessante, cada rim vai apresentar mais ou menos 1 milhão de néfrons. A gente já vai falar o que são néfrons. Os néfrons podem ser muito desenvolvidos, basicamente desenvolvidos no córtex, ou eles podem se projetar para dentro da medula renal. Isso vai ser extremamente importante quando a gente for entender a fisiologia renal para entender a produção de urina. Não é tema dessa aula, mas é uma maneira da gente já fazer uma relação com a fisiologia. O córtex renal, então, está desenhado aqui, ó. Toda essa região cortical e a projeção das colunas. Um ponto muito importante, o que são essas colunas? Essas colunas são um ponto onde as veias saem, onde as artérias entram dentro do tecido renal. Então, esse é um ponto extremamente importante de passagem de artéria, veia, inclusive da inervação renal. Quando a gente fala, aqui fica mais fácil da gente ver, então, esses vasos renais. Quando a gente fala da medula renal, nós vamos entender agora que é uma camada que está abaixo do córtex, é uma camada mais intermediária, vai ser composta pelas pirâmides renais, e a gente vai acabar encontrando entre as pirâmides as colunas, que eu já falei para vocês, que são uma projeção do córtex. Então, teria esse aspecto se a gente tivesse que desenhar por cima. Se a gente pensar agora na última parte, que é a pelve renal, vai ser essa coleção aqui de cálices, né? Então, os cálices menores, cálices maiores, e os cálices maiores vão formar propriamente a pelve renal, e ela vai se direcionar, vai se aprofundar, estreitar e direcionar inferiormente, formando o ureter. Então, é esta região que está aqui marcada em verde. Um ponto importante da gente comentar é sobre a vascularização renal. Então, a vascularização renal, ela compreende as várias regiões do rim e é muito importante que a gente tenha em mente, isso daqui está representando a artéria renal, essa é uma técnica anatômica onde a gente coloca dentro do sistema vascular uma resina, essa resina endurece, a gente corrói com ácido todo o tecido e fica um molde interno do sistema arterial, do sistema venoso e da pelve. Então a gente consegue ver como que essa vascularização se apresenta de uma forma muito intensa no córtex renal, na medula renal, passando aqui pelas colunas, e como esses túbulos, que a gente já vai entender que são pontos de condução da urina, se projetam a partir da medula renal para formar depois, ou desembocar depois na pelve renal, que está aqui em amarelo. É muito, então, importante que a gente tenha essa ideia, essa relação da vascularização com as várias regiões do rim. Então, quando a gente fala dos vasos do pedículo renal, nós vamos entender que, mais anteriormente, nós encontramos as veias renais, que se desenvolvem a partir, ou na verdade são tributárias da veia cava inferior, então elas vão desembocar na veia cava inferior, mais à direita, mais à esquerda nós encontramos a aorta,
e a aorta vai formar ramos, que são as artérias renais. As artérias renais ficam um pouco mais posteriores às veias, uma para cada rim. Quando então nós saímos da artéria renal, é muito importante que a gente entenda que da artéria renal até a gente chegar na unidade funcional do rim, nós temos um trajeto importante e eu vou chamar um pouquinho a atenção para esse trajeto. Por quê? Porque então nós temos essa artéria renal se dividindo, formando artérias que vão para regiões específicas do rim, entram pela região da coluna renal, entre as pirâmides, formam um arco em torno da pirâmide, e a partir desse arco que elas formam em torno da pirâmide, elas vão formar várias arteríolas menores aqui, se projetando no córtex em direção à superfície, a porção mais superficial. E por que isso é importante? Basicamente, o rim é um sistema de tubos, seja de tubos de vasos sanguíneos ou de tubos de coleta, de formação e de coleta de urina. E por que isso é importante? Porque imaginem que a cada batimento cardíaco, 1/4 desse sangue vai passar pelo rim. Então, a cada minuto, 1/4 do nosso sangue, ou 25% do nosso sangue, passa pelo rim. É extremamente importante que esse sistema vascular funcione de forma assim máxima e de forma adequada para aquele rim. Bom, para a gente resumir como esse sistema vascular, que é extremamente importante, funciona, nós vamos ver que a partir então da artéria renal, nós vamos ter artérias que vão se direcionar a lobos. Lobos, um lobo, 2 lobos, 3 lobos. Imaginem que quando o rim estava em formação, era formado por vários gominhos, vários lobos. E da artéria renal a gente tinha ramificações indo para cada um desses lobos. Quando o rim termina o seu desenvolvimento, a sua superfície é toda lisa, mas internamente ele é dividido ainda conforme esses lobos. Então nós vamos encontrar artérias interlobares que estão indo entre os lobos para chegar aqui nas colunas. Depois, passando então pelas colunas, elas formam esse arco e elas passam a receber o nome de artéria arcuada, porque ela forma um arco. E aí, quando elas chegam, né, a partir dessas artérias arcuadas, a gente tem artérias menores ou arteríolas que a gente vai chamar de interlobulares. É como se eu dividir o lobo em lóbulos. Então, eu tenho várias regiões menores deste lobo, várias regiões menores deste outro lobo e assim por diante. Então, se eu ampliar essa imagem, eu vou encontrar isso daqui. Artérias interlobulares se projetando, aqui está a pirâmide, a base da pirâmide renal, se projetando da artéria arcuada em direção à superfície do rim. E o que é importante? Imaginem que cada artéria interlobular vai originar, como se fosse um pinheiro, vai originar um galho e um novelinho, um galho e um novelinho, outro galho, um novelinho, outro galho, um novelinho, ela vai assim formando em várias direções. O que são esses galhos? A gente chama esses galhos, esses raminhos, de arteríolas aferentes. E os novelinhos de glomérulos. Glomo significa um novelo. Então, aqui estaria mais ou menos representado, não está muito fácil de ver, mas seria mais ou menos essa estrutura. Eu já vou mostrar no próximo vídeo o que são esses glomérulos. Só para a gente ter um entendimento melhor, esse daqui é um rim que não teve um desenvolvimento completo, então ele permaneceu com os seus lobos separados ainda ou identificáveis na superfície do rim. E esse aqui é um rim que se desenvolveu completamente e que tem uma superfície completamente lisa. Então, essa é só uma forma da gente entender como que essas estruturas se diferenciam.